Olá a todos, eu sou Felipe Mamprim, eu sou cirurgião vascular, formado pela Universidade Federal do Paraná, residência em cirurgia vascular pela Universidade Federal do Paraná e especialização em medicina vascular pelo Jobst Medical Center nos Estados Unidos. Para quem já me conhece, é um prazer estar aqui. Eu sou sócio diretor técnico do Centro Clínico Mamprim e a gente está aqui com esse podcast Circulação em Foco para trazer um pouco mais de informação a todos os pacientes, amigos e aqueles que queiram compartilhar e aprender um pouquinho mais sobre circulação. Aqui comigo está a minha parceira de trabalho, a Grace. A Grace é técnica de enfermagem, já trabalha conosco há quase 10 anos e ela vai estar aqui para passar um pouco da experiência dela também e nos ajudar nessa caminhada através do mundo da circulação. Obrigado, Grace, pela presença. Eu que agradeço a parceria. É bem legal estar aqui junto contigo nesse projeto. Obrigada, doutor. Mais essa parceria, na verdade, né? Que a gente já divide a maior parte dos nossos dias é bem isso lá mesmo. No consultório. A gente passa mais tempo no consultório do que em casa, né? Com as nossas aqui junto do que com as nossas famílias, né? Isso. Mais uma vez inovando, né, doutor? Porque para nós é um desafio o mundo da internet, né? Tá aqui diante das câmeras, parece assim algo natural para algumas pessoas, mas para a gente é algo bem inovador, né? Isso é uma característica também do Dr. Felipe, sempre buscando aí tá um passo à frente, seja no tratamento dos pacientes, buscando inovação, seja a título de informação, né? Dr. Felipe já palestrou aí por... Falta um continente, né, doutor? Só na África. Eu quero ir para a África do Sul. A gente fez um levantamento aí essa semana e falta só um continente. Só faltou a África. Aí, quem sabe, Egito, Marrocos, são lugares legais. Aí, ao longo desses 15 anos, né, doutor, de caminhada aí pela especialidade, mais de 20 mil pacientes já atendidos e beneficiados, né? Através dos seus estudos e conhecimentos. Olha, e esse canal, a pandemia trouxe muita coisa ruim, mas eu acho que trouxe algumas coisas boas, a gente tem que tentar aproveitar isso aí. Eu acho que claro. O mundo digital está muito presente, eu acho que esse projeto de circulação em foco vai trazer muito benefício para os pacientes. Eu acho que a gente, para ensinar, a gente precisa estudar mais, cada vez mais, é um comprometimento que a gente tem com os pacientes. E esse projeto eu acho que vai fazer com que a gente viaje pela circulação. Então, ao longo do tempo, a gente vai passar pelas fases iniciais da doença, depois a gente vai aprofundando, vai passando pelas varizes maiores, as úlceras de pernas, e para a gente levar conhecimento para os nossos pacientes. Então, acho que vai ser uma jornada bem legal e tomara que todo mundo goste. O Circulação em Foco é o podcast do Dr. Felipe Mamprim, Centro Clínico Mamprim, né? Vai ter 6 episódios, a gente pede aí que vocês nos acompanhem pelo nosso canal. Qualquer informação também pode acessar o nosso Instagram pelo @Centro Clínico Mamprim ou pelo nosso WhatsApp 48 99191 2595. Tem lá, além da gente, aqui a gente tem mais uma equipe, a Elisana é responsável ali pela recepção, ela vai atender todo mundo lá da melhor maneira possível. Então eu acho que nesse primeiro episódio a gente vai tratar sobre a introdução à circulação, né, Grace? Isso, doutor. Como funciona, né, o sistema circulatório, a circulação. Quando a gente fala circulação, é uma coisa assim muito ampla, né? Então todo mundo acha que tem problema de circulação. Tem varizes? Tem problema de circulação? Tem problema de circulação. Mas é importante a gente falar de circulação e fazer com que as pessoas entendam que existem 2 grandes circulações. Nós temos a circulação arterial, que são os vasos que levam o sangue do coração para a perna, por exemplo, né? E o cirurgião vascular, ele trabalha, ele estuda e faz as cirurgias relativas à circulação. Então, nós temos as cirurgias arteriais. A aorta é a principal artéria do corpo, ela sai do coração e se ramifica, levando sangue oxigenado para as diferentes partes do corpo, né? Para o cérebro, para os órgãos e para os membros inferiores e superiores. Por outro lado, nós temos a circulação de retorno, que chama a circulação venosa. As veias, elas são diferentes das artérias, né? As veias, elas são mais finas, elas carregam sangue com menor quantidade de oxigênio e, basicamente, nós trabalhamos hoje sobre os problemas venosos. Então, a ideia do Circulação em Foco é a gente trazer para a população os problemas venosos mais comuns e as dúvidas dos pacientes.
E quais são os problemas venosos mais comuns? Bom, porque a gente tem problema de varizes. São só as varizes? Varizes, o que são varizes? Varizes são veias dilatadas, tortuosas e que não conseguem mais levar o sangue das pernas, principalmente, para o coração e depois para o pulmão. Então, essas veias não transportam de maneira adequada. As veias têm válvulas nas paredes internas. Essas válvulas elas não se fecham mais de maneira adequada, o sangue fica todo parado. E quando ele fica parado na perna, ele vai dilatando cada vez mais, como se fosse um balão, né? Um balão ele está murcho, só que à medida que a gente vai enchendo ele com água ou com ar, ele vai se distendendo. Isso. E daí que vai ficando aparente, e o sangue parado geram alguns sintomas da circulação, né? Então, em se tratando especificamente de varizes, varizes é um problema super comum na população, né? Mais de 80% da população mundial tem algum grau de varizes. Sem contar os problemas arteriais, que a gente não pode esquecer de falar deles também. Quais são os principais problemas arteriais? A gente tem a doença arterial obstrutiva periférica. É um nome feio, mas a população conhece por trombose. Que a gente tem alguns fatores de risco. E que tanto causa medo e pavor, né, doutor? Infelizmente, é uma doença assim, bem séria e que gera muito estigma. E a gente, né, infelizmente, ao longo da carreira, já teve que lidar com situações bem desagradáveis e de chegar a um ponto, e infelizmente a única situação seria amputar mesmo os pacientes, né? Então era super comum. É claro que hoje a gente tem técnicas para tentar evitar isso aí, mas infelizmente muitos pacientes ainda perderão seus membros pela doença arterial obstrutiva periférica. Uhum. Doutor, sobre varizes, quais são os sintomas mais prevalentes? Bom, quando a gente trata de varizes, a queixa mais comum das pessoas é o peso e o cansaço nas pernas. Quando a gente fala sobre isso, é importante dizer que 70% das pessoas têm algum sintoma, só que 40% têm varizes efetivamente. Então existe aí um hiato de 30% das pessoas que têm sintomas, mas não têm varizes. E existe algum fator de risco? Tem, principalmente fator de risco genético, né? Tem a questão hormonal, tem as gravidezes, tem o sedentarismo muito importante, que a gente precisa... Por que o sedentarismo é importante? Porque quando a gente se exercita, a gente fortalece a musculatura da panturrilha. Fortalecendo a musculatura da panturrilha, a gente joga o sangue mais para cima. Isso faz com que o sangue não fique estagnado na perna. Antigamente eles até falavam que na panturrilha tem um segundo coração. Bem, né? Isso, é o coração venoso. Então, o sangue impulsionado não ficando parado na perna, ele retorna ao coração e faz esse ciclo da circulação. Então, isso é bem importante para as pessoas saberem como que funciona a circulação para entenderem eventualmente seu problema. Então, os principais sintomas seriam a dor, o peso, o cansaço e a aparência. Exato. Né? Então, dor, peso, cansaço, formigamento, sensação de peso, principalmente no final do dia. É super comum no consultório a gente escutar as pessoas dizendo: mas a minha perna, eu acordo, a minha perna está fininha. Chega no final do dia, a minha meia está marcando. As pessoas que ficam na mesma posição, né, durante períodos prolongados. A gente chama isso de edema postural. O que é isso? A pessoa fica muito sentada ou muito tempo em pé, o sangue fica acumulado. Existem alguns líquidos que saem das veias e ficam acumulados abaixo da pele, gerando inchaço. Então, é super importante a pessoa reconhecer esse problema, porque às vezes as pessoas têm algumas varizes internas e nem sabem que tem essas varizes. Então, daí a importância de, quando a pessoa sentir qualquer sintoma relacionado a isso, procurar um médico da sua confiança para que ele consiga diagnosticar eventualmente uma situação anormal e tentar trabalhar isso para corrigir esse problema. Existe alguma maneira de saber, doutor, se a pessoa pode vir a ter esse problema? Bom, tem algumas situações, principalmente o exame físico bem feito, a gente escutar o paciente, normalmente o paciente dá as pistas para a gente, como detetives, a gente colar as peças desse quebra-cabeça, para a gente saber exatamente o que os pacientes sentem. De outra maneira, métodos auxiliares de diagnóstico são importantes, né? A gente trabalha com ultrassonografia venosa, realidade aumentada por infravermelho,
tomografias de circulação, ressonâncias de circulação, cintilografias para a gente diagnosticar problemas linfáticos, pacientes com algum grau de linfedema, a gente às vezes lança a mão desses métodos diagnósticos. Então, não tem, assim, por mais simples que possa parecer, às vezes é um quebra-cabeça difícil de montar. Então, a gente escutar o paciente, examinar ele com cuidado e ter as ferramentas certas, leva a um diagnóstico mais efetivo e assim a gente consegue planejar melhor o tratamento. Conhecer a história familiar, né? Bem importante. Tem algumas doenças que elas têm um caráter familiar assim bem importante. Por exemplo, 20% dos pacientes que têm aneurisma têm um comprometimento familiar. O que é aneurisma? Aneurisma é uma dilatação de um vaso. Normalmente, tem alguns lugares que tem uma predisposição maior a dar aneurisma. Um deles é a aorta, que é um vaso do abdômen. Tem alguns vasos no cérebro que são mais predispostos a dar aneurisma, alguns vasos na perna. E 20% dos aneurismas têm um comprometimento familiar. Ou seja, se você tem alguém na sua família, principalmente parente de primeiro grau, que tem ou teve um aneurisma... Pai, mãe e irmãos. Pai, mãe e irmãos, né? É importante que você faça um acompanhamento e às vezes até um screening, né? Um rastreamento para saber se você tem uma chance de aneurisma. Porque essa é uma situação muito séria e que envolve risco de vida. Para ter uma ideia, Grace, se um aneurisma na aorta rompe, uma pessoa tem menos de 10% de chance de chegar viva no hospital. Então, é muito importante que se tenha um diagnóstico precoce desse problema. Que é silencioso, né? Que é silencioso. E a gente, quando fala em doenças arteriais, a gente está falando também de fatores de risco para a doença arterial. E quais são os fatores de risco, né? Principalmente colesterol, pressão alta, diabetes, cigarro e falta de exercício. Então, esses fatores, quando combinados, eles são muito prejudiciais tanto para a circulação, principalmente para a circulação arterial, mas para a circulação venosa. Isso aí é uma das maiores causas de mortalidade do mundo, a doença vascular, tanto a doença cardíaca como a doença vascular periférica, né? O AVC é uma doença que traz muito problema, né? Todo mundo tem alguém em casa, né, com AVC. Infelizmente, né, é uma doença que traz sequelas, quando não mata, traz sequelas. E todo mundo conhece, né? Se é técnico de enfermagem, você sabe como é que é cuidar de alguém que tem alguma sequela. Bem difícil, bem trabalhoso. São pacientes que não se movem. Então, será que essa é uma doença quando que recupera, fica com alguma sequela, deficiência de mobilidade, alguma limitação motora, né? E são doenças que são potencialmente tratáveis, se diagnosticadas precocemente. A tempo, né? Uma das maneiras da gente fazer um diagnóstico é fazer um ecodoppler de carótida, por exemplo. Que a gente também faz na clínica. Hoje não é uma questão de mais foco, né? Exato. E é um exame que, você vê, é um exame completamente indolor, não injeta contraste, você vai um exame que demora 10 minutos para fazer, feito em consultório rápido, que às vezes pode salvar a vida de uma pessoa. Então, o que a gente recomenda? Pacientes com fatores de risco, né? Principalmente, como nunca é demais repetir, para que as pessoas gravem exatamente isso, né? Quem está nos acompanhando aí no YouTube ou nas redes sociais, cigarro, diabetes, colesterol, pressão alta e falta de exercício. Se você tem algum fator de risco desse e tem mais de 55 anos, é muito importante procurar algum médico vascular. Ou até antes, se tiver casos uma história na família. Doutor? A gente vê muito paciente com 30 anos que já tem uma história familiar. Meu pai infartou e morreu com 40. Então, principalmente os pacientes com história de morte súbita cardíaca, é muito importante fazer um diagnóstico precoce da doença das doenças arteriais. E, ao mesmo tempo, as doenças venosas, elas também podem ser silenciosas, né? Tem muito paciente que nos procura já na idade, depois da puberdade, porque tem vasinho. Ao passo que tem pacientes com 90 anos com úlceras de perna. E, às vezes, o paciente procura por estética, né? E no exame a gente percebe que, não é bem assim, Não é bem isso. Então, eu vou te dizer, a cada 10 pacientes que a gente vê, principalmente 7 são por estética. Só que a gente sabe que não é bem desse jeito. Se a gente usar as ferramentas certas de diagnóstico, a gente vai ver que esses pacientes
Não tem só vasinhos, que tem varizes maiores. E, infelizmente, não são só essas varizes, só esses vasos que a gente trata, né, Grace? Não são só essas doenças que a gente trata. Tem outras doenças que a gente trata também, né? Isso. É importante a questão de ter os aparelhos, né, doutor, para identificar a origem do problema, o uso da ultrassonografia em consultório, né, tem facilitado bastante, né, os diagnósticos. O ultrassom é assim, uma coisa impressionante, o ultrassom, como ele veio a facilitar a vida tanto do paciente como do médico. Então, há um tempo atrás, a gente pedia que esse ultrassom fosse feito em algum outro lugar. E hoje, com o conceito de todos os serviços na mesma clínica, a gente consegue fazer um diagnóstico precoce, com ultrassom muitas vezes no mesmo dia que o paciente consulta e já sair com um plano terapêutico. Então, a ultrassom ele veio revolucionar a prática da cirurgia vascular nos consultórios. Muitos cateterismos foram feitos e que hoje, com simples ultrassom, você consegue ter uma noção muito boa da circulação, sem a necessidade de colocar um contraste em alguém, né, que é agressivo, né? É um exame super invasivo, né, sem chance nenhuma de dar qualquer tipo de reação. Então é muito importante a gente ter as ferramentas certas de diagnóstico nos pacientes. Uma das complicações de varizes que a gente está acostumado a tratar e tem obtido resultados bastante satisfatórios, né, são as úlceras de pernas, né, doutor? Assusta num primeiro momento, né, a gente já viu casos aí bem importantes, complicados, mas ultimamente a gente tem tido bastante sucesso nos tratamentos de pacientes com feridas, né, nas pernas. A úlcera de perna é o estágio final da doença venosa. A gente vai tratar mais delas ao longo aqui da nossa jornada aqui no Circulação em Foco. A gente deve falar isso nos próximos episódios, mas as úlceras de perna elas são um problema inclusive de caráter social, né? Quantos pacientes a gente vê que perderam o emprego, né, Grace? Sim, mexe muito com a autoestima também, né, doutor? E limita, né, o paciente de fazer essas atividades rotineiras e de trabalhar. E não só o paciente, né? A gente vê um comprometimento da família. Da família, né? sim. Normalmente são pacientes mais idosos, né? E o que acontece com os pacientes mais idosos? Eles acabam precisando de ajuda ou precisando de alguém, um cuidado 24 horas por dia ali, justamente por causa da limitação, né, que isso causa. Dói, né? Imagina, se a gente, quando tem qualquer cortezinho no dedo, na mão, qualquer lugar, já dói. Agora imagina uma pessoa que tem uma ferida de 5 centímetros na perna. E o mais triste é que esses pacientes, quantas vezes a gente vê que já foram tratados e não tiveram sucesso? A gente já tratou pacientes que têm ferida, o caso mais grave é uma ferida de 40 anos numa perna. 40 anos, imagina a pessoa 40 anos vivendo, sofrendo, tendo que fazer curativo dor todo dia, 3 vezes por dia noites fazendo curativo. de sono perdidas e tal. É uma vida inteira de cuidado à úlcera de perna. Então, é uma coisa bem séria e que, com as ferramentas diagnósticas e o avançar das técnicas minimamente invasivas, a gente consegue trazer esses pacientes para a realidade e melhorar a qualidade de vida deles. Eu mesma tive um caso na família. Meu padrasto teve uma lesão no trabalho e ficou 4 anos com uma ferida aberta na perna. A gente conseguiu operar ele, né, doutor? Teve um resultado muito satisfatório. Foi bem legal. Assim, a gente fez o tratamento com anestesia local, inclusive, para ele, né? Já faz alguns anos que uns 4, 5 anos que a gente tratou ele. A gente fez um laser da safena, usou espuma ao redor da ferida e desde então ele está com a feridinha fechada, né? Trabalhando. E usando meia, né? Espero, pelo menos, que esteja. Então, além das úlceras, né, a gente tem da parte venosa. Infelizmente, a gente trabalha também com trombose venosa, né? É outro nome, né, um termo que assusta, porque sempre que fala, trombose, vem logo amputação. A pessoa associa uma coisa com a outra. E, felizmente, não é bem assim, né? A trombose, quando descoberta a tempo e bem tratada, né, doutor, não traz comprometimento. Sabe né? que
trombose tem 2 tipos, né? Então a gente, como está falando de circulação, acho que é importante as pessoas saberem diferenciar, né? Exatamente isso. O que é a trombose arterial? A trombose arterial é aquela mais séria, em que de uma hora para outra a pessoa fica sem circulação nenhuma na perna, entope uma artéria, muito provavelmente porque um coágulo saiu do coração, entupiu a artéria, faz com que essa pessoa não tenha suprimento para alimentar os tecidos, a pessoa fica com a perna branca, gelada, sem pulso, sem pulsação, e é uma dor insuportável. Esses pacientes precisam ser levados ao hospital imediatamente para que sejam feitos os tratamentos necessários. E muitas vezes o tratamento é a cirurgia, que você precisa desobstruir aquela circulação. Pode ser feito por cateterismo ou cirurgia convencional aberta, que você coloca um catéter e tira esse coágulo. Por outro lado, felizmente essa não é a trombose mais comum. A trombose mais comum é aquela trombose venosa, que a gente vê um inchaço repentino das pernas. Essa, na sua grande maioria, não vai levar à necessidade de algum procedimento cirúrgico. Essa a gente trata com medicações anticoagulantes. E qual que são os sintomas da trombose venosa? A trombose venosa é inchaço, dor e alteração da coloração da pele. Né? E o que a gente vê? Tem algumas situações em que a paciente pode ter um risco aumentado de trombose. Quais são elas, doutor? Bom, tem a gravidez, infelizmente, é uma situação que ela pode acontecer normalmente por uma diminuição a diminuição da circulação pelo aumento do útero. O sangue fica estagnado e existe a chance de coagular. Para paciente que já tem varizes ou Sim. indiferente? Não, paciente que tem varizes, ele tem um risco um pouquinho aumentado da trombose. Por quê? As varizes são veias dilatadas e esse sangue vai ficar parado. Se o sangue ficar parado, ele não vai circular e ele pode se agrupar, que a gente chama de coágulo. Se o sangue coagular numa varize, ele pode migrar e ir para uma veia profunda, gerando uma trombose venosa profunda. É raro acontecer? Felizmente sim, é uma coisa bem pouco comum. Agora também tem outras situações bem sérias que podem acontecer por causa de trombose. Seriam? Bom, tem pacientes que depois de uma cirurgia, por exemplo, uma cirurgia ginecológica, né, que normalmente ou cirurgia plástica, que as pacientes se submetem, e a principal é a abdominoplastia. Hoje em dia já tem um tratamento precoce, né? Normalmente faz a cirurgia, uma cirurgia maior, e já fica no pós-operatório com um anticoagulante, né, doutor? Sabe que, preventivo, né? Exato. A gente trabalha bastante com o conceito de profilaxia, ou seja, de prevenção. Isso. Inclusive, a gente precisa quantificar esse risco para saber quais são os pacientes que precisam de um anticoagulante no pós-operatório. Isso não só para cirurgia de circulação, qualquer tipo de cirurgia que envolva um certo repouso, precisa ser quantificado esse risco. Então a gente tem alguns fatores de risco, por exemplo, cirurgias grandes, pacientes acima de 45 anos, se você vai fazer uma anestesia RAC ou peridural, se tem história na família de trombose venosa. Então, esses fatores eles vão se somando e, no final das contas, a gente sabe se esse paciente precisa ou não tomar um anticoagulante para prevenir uma trombose. Isso, no passado, era super comum as tromboses acontecerem depois da cirurgia e hoje, atualmente, não tem mais a gente não tem visto tanto isso mais no consultório. Importância do tratamento de prevenção, né? E antigamente as medicações eram muito mais agressivas do que são hoje. Por exemplo, existe um remédio chamado varfarina que, para vocês terem uma ideia, assim, não podia comer verde. A pessoa não podia comer folha verde por causa da vitamina K. E hoje em dia, esses anticoagulantes novos não têm restrição nenhuma. Era super comum a gente ter que pedir exames para saber se o paciente estava anticoagulado. Hoje em dia nem mais precisa isso. Ainda bem, né? Que a medicina vai evoluindo e diminuindo assim as complicações que as medicações trazem, né? Então, trombose venosa é uma coisa assim bem séria, mas que, quando diagnosticado precocemente, tem um bom prognóstico. E os pacientes, normalmente são pacientes que precisam de alguns meses de tratamento para tratar uma trombose. A gente recomenda principalmente pacientes que numa trombose femoral, por exemplo, de 3 a 6 meses de tratamento. Então, são pacientes crônicos que a gente precisa acompanhar bem de perto o uso desses anticoagulantes. Que normalmente chegam, né, com esses sintomas que o doutor falou, dor, né? A perna com temperatura diferente, às vezes.
e querem logo uma solução rápida, que com o uso da medicação, ao longo dos dias, os sintomas vão desaparecendo, né? Mas precisa de um acompanhamento, né, doutor? Para que o trombo não volte ou a doença não evolua. Isso. Né? Os primeiros 15 dias no tratamento da trombose, eles são fundamentais. É o período que a trombose vai estar mais ativa, vamos colocar dessa maneira. Ou seja, existe uma chance maior dessa trombose sair do lugar onde está e migrar para o pulmão, o que é o que a gente chama de embolia pulmonar. Então, a medicação anticoagulante, ela tem o objetivo de esfriar esse processo, diminuir a chance disso acontecer, para que o remédio comece a fazer efeito e dissolva aquele coágulo. Né? Uma parte muito importante do tratamento da trombose é o uso da meia de compressão. Então, a meia de compressão é o nosso coringa. Ela serve para um monte de coisa, desde aliviar sintomas, que a gente vê que são o peso, o cansaço e o inchaço, até mesmo meias terapêuticas, que a gente usa para a trombose venosa, para diminuir essa chance da perna ficar com algum tipo de sequela. Uhum. Com relação à evolução da doença, né? A gente sabe, eu sei que tem os estágios evolutivos ali. As varizes, antes de um paciente que tem uma doença já avançada, antes de abrir uma ferida, uma úlcera na perna, existe a mudança de coloração na região, né? Sim. Que é a dermatite ocre. A dermatite ocre é o estágio 4. Já passou da metade do caminho. Então, as varizes começam fininhas. Algumas vão continuar fininhas para o resto da vida. Só que tem alguns pacientes que, por uma predisposição genética, infelizmente, têm a chance de progressão de doença. Né? E as varizes elas vão se dilatando. Vão saindo alguns pigmentos das veias e esses pigmentos vão se depositando nas pernas. Então, dermatite ocre é um nome feio, técnico, mas que são aquelas manchas escuras que a gente vê na parte de baixo das pernas. Na canela, né? Na parte de dentro, e que significa um estágio avançado da doença. Então, essa doença ela tem uma boa possibilidade de evoluir para uma úlcera de perna. E, felizmente, hoje a gente tem maneiras de tentar evitar ou de eliminar essa possibilidade de abrir ferida. A gente vê vários pacientes que tratam as varizes com dermatite ocre e que, ao longo do tratamento, essas manchas vão diminuindo né? E vai ficando mais claro. Isso. Existe uma estatística de quantas pessoas no mundo vão desenvolver problemas, doutor, de varizes? Bom, hoje, Grace, a gente tem 7 bilhões de pessoas no mundo. A gente sabe que em algum estágio da vida, pelo menos em torno aí de 40% das pessoas, ou seja, 3 bilhões e meio de pessoas hoje, têm vasinhos nas pernas. Então, é muita gente. Então, você pega aí, no universo de 7, 8 bilhões, 3 bilhões de pessoas têm vasinhos. Desses 7 bilhões, mais ou menos 1 bilhão e meio tem varizes grandes. Então, é muita gente com problema de circulação. Né? Agora, quanto mais cedo esses problemas forem diagnosticados, melhora o prognóstico, para a gente não deixar essa doença evoluir ao longo do tempo, para uma trombose venosa, ou para uma úlcera de perna, ou para uma mancha na pele com uma dermatite ocre. A gente consegue manter a doença sob controle, desde que bem diagnosticada e bem avaliada ao longo do tempo. Então, é uma doença super prevalente, mas diferente de outras doenças que têm um curso mais letal, por exemplo, um infarto, um AVC, a doença venosa, desde que bem controlada, a gente consegue manter esse paciente com uma qualidade de vida bem legal. O inchaço nas pernas é uma coisa super comum também, que faz parte da doença venosa. Então, o uso da meia de compressão é a ferramenta que a gente tem associada a algumas medicações que faz com que a gente mantenha esse inchaço sob controle. Então, é super comum, né, a gente ver paciente no consultório, principalmente paciente que trabalha muito de pé. Um exemplo bem comum, nós, né? Nosso dia a dia nós, lá. Nós. Em pé o dia inteiro, anda para cá, busca paciente, vai para lá, entra no consultório, entra no centro cirúrgico. Então, a meia é uma grande aliada nossa no dia a dia, né, doutor? Hoje eu tô com a minha meia. Você tá com a sua? Agora não, de manhã eu tava. Então, vai levar um puxão de orelha.
Então, assim, e outro exemplo clássico, né, que a gente vê, um dos exemplos clássicos é a cabeleireira, né? Também. Uhum. Que até a gente fala que são as nossas pacientes de segunda-feira. Porque os salões não abrem na segunda, normalmente é o dia de folga delas, então nas segundas-feiras a gente atende bastante o pessoal da área da beleza. É, que elas usam a segunda-feira para tratar as pernas. Isso. Então, o paciente, quem trabalha em salão, fica o dia inteiro de pé. Se ficar o dia inteiro de pé, como a gente conversou, as veias vão se dilatar, vai sair líquido da veia, vai ficar acumulado na perna e a perna vai inchar. Isso vai gerar dor, peso, desconforto e um cansaço nas pernas no final do dia. Então, cabeleireiro, policial militar, gente que fica muito tempo na mesma posição, ou quem trabalha em escritório, super comum, professor, né? tem bastante de loja, vendedor. Então, isso. quem trabalha na mesma posição e já tem ou inchaço ou que já sente algum sintoma, um histórico na família, tem que ver, tem que ser avaliado para se avaliar se tem a indicação ou não de usar uma meia de compressão. Lembrando que a meia não é para todo mundo. E também não é qualquer meia, né, doutor? Existem as meias são específicas para cada fase do tratamento, para cada tipo de comorbidade. Exatamente. Né? A gente tem meias de suave, tem meia de média, tem meias de alta compressão. A gente tem meia que vai até o joelho, tem meia coxa, tem meia sem ponteira, meia com ponteira, meia com zíper. Meia para gestante. Meia para gestante, meia para o pós-operatório. Então, existem hoje livros específicos sobre a terapia de compressão. Existem sistemas de compressão que a gente usa específicos para úlcera de perna. Também. Né? E ajudam bastante na eficácia do tratamento, né? A gente já teve algumas experiências, né, doutor? Quando a gente usa, por exemplo, a bota de Una, que é um sistema inelástico de compressão, a gente joga todo esse líquido que está ali parado embaixo da pele de volta para a circulação e a gente aumenta a taxa de cicatrização das feridas com o enfaixamento correto e aplicado por quem sabe, né? Como aplicar, qual a pressão correta de se aplicar para que não gere mais problema ainda para o paciente. Então, todo aquele paciente que tem sintomas relacionados à circulação, seja dor, peso, cansaço, o inchaço, né, o edema, as manchas na perna. Isso, úlceras de perna. Então, e história familiar, para vocês terem uma ideia, né? Quando o pai e a mãe têm varizes, 90% da filha tem algum grau de varizes. Então é uma coisa super comum. E se a gente começar a somar os fatores de risco para varizes, que é sedentarismo, uso de hormônio, gravidez, né? Se a pessoa não mantém uma vida saudável, uso de muita comida condimentada, que faz retenção hídrica. Então já é um alerta para que essa pessoa saiba, né, como que está a circulação dela e procure ajuda o mais rápido possível, né, para que não desenvolva uma doença num grau mais avançado. Então, a história familiar ela é super importante. Então, e além da história familiar, eu acho que tu, como mulher, Grace, já usou anticoncepcional em algum ponto da tua vida, né? Graças a Deus já me livrei. Quer dizer, não por completo, porque eu uso o DIU já há 4 anos, né? Que diminui um pouco, né, doutora, as complicações pelo uso de anticoncepcional oral. E agora, perguntando como paciente, que tu, além de ser minha parceira de trabalho, também é minha paciente. Quando passou para o DIU, o que tu achou de diferença em relação ao anticoncepcional? Diminui os sintomas de TPM. Eu tive uma melhora bem significativa da enxaqueca, que eu tinha enxaqueca antes. Nunca mais tive crise, assim, que me incapacitasse de alguma coisa. E eu sou uma sortuda que eu não menstruo há 4 anos. Então, isso para mim foi o melhor, né? Não é igual para todo mundo, mas para mim teve bastante benefício. E sabe que a gente recomenda, principalmente para pacientes que são jovens, que têm uma tendência muito forte a ter varizes, a gente recomenda conversar com o ginecologista para ver a possibilidade de colocação de DIU. Porque o DIU, dos métodos anticoncepcionais, e principalmente o DIU com hormônio, ele é o que menos traz consequências à circulação.
Os anticoncepcionais hormonais, eles, dependendo da geração do anticoncepcional, ele é bem deletério, ele faz uma vasodilatação e é muito nítida essa associação dos sintomas do anticoncepcional junto com os sintomas da doença venosa crônica. Então, o fato da mulher trocar o anticoncepcional oral pelo DIU, para aquelas pacientes que têm muitos sintomas, esse é bem importante. Outro fator de risco também é o sedentarismo, né? A gente sempre recomenda fazer atividade física. Principalmente para as pessoas com idade um pouquinho mais avançada, a gente, não quero ir na academia ou não posso andar de bicicleta. O doutor sempre recomenda, né, atividades na água, né, doutor? Natação, hidroginástica. Hoje tem estudos que mostram que a atividade na água melhora os sintomas da doença venosa. Então, eu não quero fazer hidroginástica. Só olha, se você tiver condição de caminhar dentro da piscina, já é um belo exercício. E outra coisa que a gente pede é que as pessoas façam uma atividade de força. Sabe que ao longo do tempo, a gente vai perdendo massa muscular, Sim, né? Então, assim, quando você tem 18 anos, é uma beleza, tudo funciona bem. Agora, a gente que já passou dos 30 ou dos 40, naturalmente, a gente tem uma perda progressiva de massa muscular. Sim. Quando mais jovem, ganha muito mais fácil também, né? À medida que o corpo vai envelhecendo, a gente perde mais fácil. Mas isso é só a massa corporal, porque o peso não é assim. Não. E a musculação, além de ganhar, de nos proporcionar um ganho de massa e diminuição de gordura, ela vai melhorar a circulação. E além de melhorar a circulação, ela melhora a nossa parte articular também. Então a gente costuma dizer que a musculação é o óleo para o nosso corpo. Né? Eu gosto de fazer pilates. Legal. Então você pode adaptar no seu pilates exercícios de forças para tonificar a musculatura que vai fazer o retorno venoso. Então isso aí é super importante fazer. Né? Como é que você tem feito? Você tem feito muita atividade física? Não. Então vou levar mais um puxão de orelha. Tem que levar a atividade física bem a sério, porque ela já está provado que, além de melhorar a nossa saúde, ela melhora a nossa capacidade cognitiva. Quer dizer, a gente fica mais esperto, os neurônios trabalham melhor, né? A gente tem mais... Aumenta a concentração também, né? A gente tem mais conexões, as nossas sinapses, a comunicação entre os nossos neurônios, ela é mais eficiente se a gente tiver uma rotina de exercícios mais frequente. E a gente se sente melhor. Claro, aumenta a disposição também, né? E fatores psicológicos também, isso é provado, né? Que as pessoas que fazem exercício físico, elas são mais felizes. Isso tudo gera melhora da autoestima, também. Os relacionamentos são melhores. E é super comum, às vezes, o marido e a mulher, ou a mulher fazer exercício e o marido não. E a gente fala nos consultórios assim, olha, leva teu marido junto. É bem importante, até para um tempo de qualidade, né, do casal ali, tirar aquela 1 horinha do dia, que às vezes é bem corrido, bem puxado, mas... Com filho chamando e tal. Não, vai fazer exercício junto, porque um puxa o outro. Né? Então, por exemplo, para que você vai fazer exercício e comer errado depois? Então, você faz exercício ao mesmo tempo que... eu não vou jogar fora todo o exercício que eu fiz. Você vai ter uma alimentação mais saudável. Né? Um estimula o outro. Uma parceria, né, doutor? E todo mundo ganha. Inclusive os filhos ganham também. À medida que você faz exercício, você se torna um exemplo para o seu filho. E seu filho vendo que você faz exercício, ele vai querer fazer exercício, ele vai comer bem e ele vai se tornar uma pessoa melhor também. Sim, eu não faço atualmente, mas os meus filhos fazem exercício. Isso é bom. Então, todo mundo ganha. E a circulação ganha também. A gente ganha qualidade de vida, as pernas agradecem, as veias, as artérias agradecem. Se a gente tem menos problemas, ninguém gosta de ficar doente. Né? A gente gosta de ir no médico e eu sempre falo assim, olha, eu gosto muito quando eu não dou nenhuma receita para o paciente. Quando o paciente sai sem nenhuma receita e sem nenhum exame, eu acho que eu cumpri meu papel. Né? Sem nenhum tipo de intervenção, sem receita, sem exame, isso é bem recompensador para a gente. Sim. Sinal de que a pessoa está se cuidando e que a gente está cumprindo nosso papel de prevenção das doenças.
A gente, nosso papel, e o paciente também, o papel dele, né, doutor? De se cuidar. Isso. Eu acho que todo mundo ganha com essa situação. É um conjunto, né? Então, doutor, para a gente finalizar esse primeiro episódio, né, já que a gente falou sobre os principais sintomas, aí, quais seriam os 3 fatores, os principais, né, para a gente procurar um atendimento, um cirurgião vascular, saber como está a saúde do nosso sistema circulatório? Então, a mensagem para o pessoal que está nos assistindo é a seguinte, Clarice. Fator de risco para a doença de circulação: diabetes, pressão, colesterol, cigarro e sedentarismo. Se você tem algum desses, fica de olho, procure seu médico de confiança, né? Se não for o cirurgião vascular, alguém que tenha familiaridade com a situação. E se tiver dor, peso, cansaço, queimação nas pernas, é bem importante procurar um cirurgião vascular para que ele faça o diagnóstico, faça o tratamento precoce, preventivo e que não deixe a doença evoluir. Quem tem história na família de doença de circulação, é muito importante procurar um médico vascular para que essa pessoa não venha desenvolver uma doença que poderia ser evitada e que às vezes é até fatal. Então, isso a gente consegue através de procurar um profissional qualificado, competente, né? Sério e que vá dar atenção. Então, o que a gente pode oferecer para os pacientes é um pouco de cuidado, emprestar o nosso conhecimento, o nosso tempo, para que as pessoas tenham uma qualidade de vida melhor. Né? E se você gostou aí do nosso podcast, tomara que você nos acompanhe. No nosso próximo episódio, a gente vai tratar mais sobre vasinhos e varicoses, né, Grace? As telangiectasias, né, que os vasinhos, que é um problema que atinge muitas mulheres, 80% das mulheres têm. Isso, a grande preocupação agora com a chegada do verão. É, né? Isso aí mesmo. Então a gente está bem feliz de fazer essa jornada através da circulação com o nosso podcast Circulação em Foco e a gente se vê no próximo episódio. Até lá. Tchau.